Eu vou contar então, já que eu citei a nona, Noêmia Barbosa da Silva, eu vou contar dois casinhos dela. Ela é uma pessoa extraordinária, tem uma mediunidade maravilhosa, de vidência também maravilhosa, grande amiga da nossa família há décadas, não é? E ela nos contou, quando ela foi a Uberaba pela primeira vez, aliás, Pedro Leopoldo, Uberaba não, Pedro Leopoldo, conhecer o Chico, ela era jovenzinha, lutava com muita dificuldade, custou arrumar o dinheiro da passagem entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, e foi. E, ao chegar em Pedro Leopoldo, viu o Chico na rua de Pedro Leopoldo, caminhando ao lado de Dona Neném Luoto e de Martins Peralva. Eles estavam ao lado do Chico e conversando, mas assim, a uma distância que ela falou, mais ou menos uns 2 quarteirões. E o Chico a viu com essa distância e abriu os braços. E ela, sem saber por quê, saiu correndo de braços abertos na direção do Chico. Parecia que foi um encontro marcado, entendeu? Mas só que ela nunca tinha visto o Chico. E o Chico pediu licença à Dona Neném, é o seu Peralva que estava ao lado dele, e foi correndo na direção de Nona. E os dois se abraçaram. E ele a chamou pelo nome. Nona, que é o nome carinhoso, o nome dela é Noêmia, né? Então, a partir daí, se estabeleceu assim uma ligação maravilhosa entre essas duas almas. Numa das idas dela a Uberaba, ela precisou ir ao banco para trocar algum dinheiro. Ela estava hospedada num hotel e desceu e foi no centro da cidade ao banco. Mas qual que não foi a surpresa dela? Que o Chico estava no banco também, na fila do caixa, descontando a aposentadoria dele, que ele naquela época recebia por cheque, né? Você tinha que ir ao banco descontar o dinheiro. Só que olha só, a mediunidade dela, ela não via o Chico pisando o solo da terra. Ela via o Chico espírito, como se ele, aqui entre nós, como se ele volitasse. Mas neste dia, no banco em Uberaba, foi a primeira vez que ela viu o Chico pisando o chão, com pernas, com pé, com sapato, né? E ela espantou-se, ela ficou assim espantada. E ela nos contou que na mesma hora que ela se espantou, o Chico virou-se para ela, pediu licença ao caixa do banco, foi na direção dela. Olha a mediunidade desse homem, né? Ela não falou nada, ela estava espantada, porque pela primeira vez ela estava vendo o Chico humano encarnado. Até então ela só via o Chico espírito. E ele então segurou dos 2 braços dela e falou assim com ela: Nona, Noêmia, sou eu mesmo, de carne e osso. Estou mesmo pisando o solo do mundo. Não se espante, minha filha. Olha aqui, segura minha mão, tenho carne e osso. Que coisa, né? Aí aconteceu outro caso, de outra vez, que ela foi a Uberaba e ficou hospedada no hotel. Ela foi na companhia de uma amiga de Belo Horizonte, também amiga da minha família, chamada Maria Opídia. E aí, a Maria Opídia saiu e ela ficou no quarto. Deitou na cama. A viagem é longa, de Belo Horizonte a Uberaba. De ônibus, naquela época, devia durar umas 6, 7 horas, né? E ela estava descansando. Só que ela começou a passar mal. Ela deitada na cama, ela começou a passar mal, como se na parede alguém saísse da parede e puxasse ela para dentro da parede, na direção do quarto. E ela começou a passar mal, o coração começou a disparar. E ela começou a rezar. Começou a rezar. Daí um pouco, toca no quarto.
toque, toque, toque. Quem que era? Chico Xavier. Ela leva aquele susto, né? Chico, mas o que você está fazendo aqui, Chico? Nona, saia desse quarto imediatamente, minha filha. Eu vim aqui te buscar. Sim, mas por que? Você viu que eu estava passando mal? Eu vi tudo. Você não pode ficar nesse quarto. Vou te explicar o que está acontecendo. Há algum tempo atrás, no quarto ao lado, um senhor se suicidou com uma arma de fogo. Ele se matou. E o pobre coitado está preso aí no quarto ao lado. E quando ele viu que você tinha força mediúnica, ele começou a querer te puxar para lá. Mas você não pode ficar aqui de jeito nenhum. Você vai ficar lá em casa. E lá nós vamos orar por ele, porque ele está desesperado. Veja bem. Aí ela foi e ficou hospedada com o Chico. E cereja do bolo da nona, né? Eu nunca conto com a casa dela, hoje é o dia. E aí, numa outra ocasião, ela já se hospedava com o Chico, como eu. E quando o Chico pedia, inclusive um detalhe, quando o Chico precisava de passe, ele pedia muitas vezes a nona que desse passe nele, né? Só que nesse dia que eu vou contar, foi ela quem pediu o passe. Então, estava ela e Maria Eupídia, aquela mesma senhora que tinha o costume de ir com ela. E as duas, o Chico sentou-as na cama dele, lá na casa dele de Uberaba, e falou com elas assim, olha só o Chico, falou com elas assim, nona, Maria Eupídia, haja o que houver, vocês vão me prometer uma coisa. Prometo, Chico, não abram o olho, haja o que houver. Vocês podem ouvir o que estiver passando-se aqui no quarto, mas vocês vão me prometer que não vão abrir o olho. Tá combinado? Tá combinado. Então senta aqui na cama, eu vou fazer a prece e nós vamos dar um passe. Aí ele fez a prece. Só que a nona, quando ele fez a prece, a nona começou a sentir aquele ambiente de rosas, aquele cheiro de rosas maravilhoso que tomou conta do quarto. E ela começou a ouvir como se fosse alguma coisa caindo do teto. Várias coisas caindo do teto. E aí ela não aguentou, né? Ela desconcentrou, porque ela pensou, meu Deus, o Chico pediu para eu não abrir o olho, mas o que está acontecendo? Eu acho que eu vou abrir um olho só para saber o que está acontecendo, né? O Chico vai me perdoar a indiscrição. Quando ela abriu o olho, gente, as rosas se materializavam no teto do quarto do Chico. A rosa inteira. E caíam no chão. Enquanto ele orava e fazia o passe. Ela, de forma tal que o quarto inteiro ficou cheio de rosas. De botões de rosas. Né? E aí ela não aguentou e ela, no meio do passe, ela gritou, Chico, mas o que é isto? E ele, com humildade, com o olho fechado, virou-se para ela e falou assim, nona, eu não estou vendo nada, nona. Eu não estou vendo nada. Não. E as rosas começaram a se desmaterializar. Que maravilha. Geraldo, eu fico incrível com uma coisa dessa, porque embora o Chico bem soubesse a capacidade que ele tinha, mas ele não fazia dessa capacidade algo como um trampolim para a vida dele. Né? Ao contrário, né? Eu sempre digo isso, que enquanto muitos médiuns por aí aparentam ter uma mediunidade que não tem, a verdade é essa. Né? Querem ter uma mediunidade que eles não possuem, o Chico, ao contrário, possuía todas as mediunidades e fazia questão de escondê-la. Ou escondê-las. Né? A certa ocasião, a dona Susana Maia Mozinho, também outra grande amiga do Chico, que residia em Petrópolis e também no Rio de Janeiro, ela me contou isso pessoalmente, porque o Chico exalava perfume, né?
e pingava perfume de rosas do centro da mão dele. Eu próprio já passei por isso. Mas eu não vou contar o meu caso, não. Vou contar o caso da dona Suzana. Principalmente quando ele orava. Pingava perfume da mão dele. E aí, então, a dona Suzana falou com ele: Chico, posso te fazer uma pergunta muito íntima? Se pode, minha filha. Eu quero saber o que você sente com esse fenômeno que se dá do perfume que sai das suas mãos quando você está orando. Ah, minha nega, eu sinto vergonha. Que humildade. Não, que humildade, gente. Que coisa maravilhosa. Gente, fica incrível, né? Com essa coisa toda, né? Parece que o pessoal hoje quer mostrar mais que tem a mediunidade do que não ter como o Chico, que tinha É, uma capacidade, né, absurda, né? isso mesmo. Geraldo, eu gostaria muito de te agradecer por a tua Eu que te disponibilidade. agradeço. Deus te Ter pague. você, não, O ter você convite aqui, foi muito, muito agradável, muito querido. E a gente fica feliz de colaborar com vocês aí.